Olá todo mundo, olá vocês, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fran Maciel e sou psicanalista, e esse canal a gente se dedica a olhar para o comportamento humano e tentar aprender alguma coisa com o que a gente está vendo. Eu vou trazer hoje para vocês uma reflexão sobre educação positiva. Eu não sei se vocês estão familiarizados com esse termo de educação positiva, mas existe uma certa rixa entre pessoas que defendem uma educação positiva e uma educação mais tradicional. Assim eles chamam. E aí eu vou trazer um vídeo para vocês que eu assisti semana passada no Reels do Instagram. É um vídeo curto. E ele tem uma abordagem muito estereotipada de uma educação positiva. O que reflete, na verdade, é a intenção da pessoa que fez o vídeo. Ela estava claramente tentando ridicularizar essa abordagem de educação positiva. E, de fato, ela conseguiu, porque ela levou para o extremo tão ridículo que ela ridicularizou a educação positiva. E pelos comentários do vídeo, dava para ver que surtiu exatamente o efeito proposto pela produção do vídeo. É um vídeo que está em inglês, mas tem legenda, então se você estiver só ouvindo, para um pouquinho para você poder acompanhar o que está sendo dito também. Porque tem a forma e tem o que está sendo dito, são coisas importantes a gente avaliar. Por que eu estou trazendo isso aqui no canal? Porque eu sou uma defensora da educação positiva. Eu entendo que existe muita coisa da educação tradicional que é válida e que foi muito bom, e que continua sendo bom e que deve ser preservado, mas existe uma desculpa que as pessoas usam na educação tradicional, que ela chega a ser ardilosa, sabe? Que é o seguinte: na educação tradicional pode bater, porque está na Bíblia. E aí, isso foi usado muitas vezes nos comentários desse vídeo, e é por isso que eu estou trazendo isso, sabe? Porque na Bíblia fala da vara, né? Da educação e tal. E as pessoas levam isso como se fosse a vara de marmelo que você bate nas crianças. E aí eu fico pensando, como que essas pessoas estão lendo a Bíblia, né? De que forma elas estão interpretando as coisas? Porque quando você olha para o comportamento de Jesus, que é o ícone máximo da Bíblia, que é o ícone a ser copiado, o exemplo a ser seguido, qual foi o único momento descrito como um momento agressivo dele? Não foi com crianças. A única vez que ele demonstrou o lado humano dele de uma forma agressiva foi quando estavam profanando o sagrado. E aí, eu vejo que as pessoas estão distorcendo o que diz a Bíblia para que possa justificar o que elas fazem. Mas voltando à questão da educação positiva versus educação tradicional, eu vou colocar o vídeo aqui e aí eu vou comentar um pouquinho mais depois que a gente assistir. Vamos ver se dá certo aqui. Wait! I am so sorry that I said that it was time to go. How about we start a timer? No! Oh, gentle hands! Gentle hands! Gentle hands! I know you're having so many big feelings right now. Mommy just wants to validate them. Gentle hands. Hands are for gentle. I am not going to cause you any more anxiety than you already have. I will be right here ready for you to get up. I can see you're having a hard time not hitting. Do you need my help to stop? No! Can you say sorry to Mommy? No! Oh, that's right. Sorry is a scary word. Can Mommy help you, please? Do I have your consent to comfort you? Are you ready to get up right now? No! Oh, no. Okay, I'll wait for you to be ready. Parenting's a challenge, isn't it? How about we pause for a moment to check in with our feelings? Babe, I need your support.
Olha o drama. Então, gente, o vídeo é esse. Então, assim, o que a gente vê aqui? Uma tentativa de ridicularizar quem tem uma abordagem de educação positiva. Porque a pessoa olha isso e ela fala que é um absurdo. E, de fato, o que está colocado aqui nesse vídeo é um absurdo. Só que o que está colocado aqui não é a educação positiva. Entendem? O que está descrito aqui, está demonstrado nesse vídeo, é uma coisa que ninguém deve fazer com os filhos. Sabe, a hora que ela fala para a criança pedir desculpas para a mãe, ela fala assim, ai, desculpa. A desculpa é uma palavra muito forte. Gente, como assim? Em que mundo os pais não ensinam a criança a pedir desculpas? Por que as pessoas estão achando que educação positiva é isso aqui que está descrito nesse vídeo, que está demonstrado nesse vídeo? Educação positiva não é isso. Educação positiva é você criar o seu filho de uma forma respeitosa, com o adulto respeitando a criança e a criança respeitando o adulto. Aí vão falar assim, mas as crianças não respeitam os adultos. É preciso ser agressivo, é preciso educar a criança. E para educar uma criança, ela precisa apanhar. Sério? Vamos fazer a nossa cabeça trabalhar, tá, gente? Olha só. Quando um adulto comete um erro, vamos imaginar que você está dirigindo e você bateu no carro de alguém, raspou no carro de alguém. Foi um erro, sei lá, você foi desviar de um cachorrinho lá e acabou raspando no carro de outra pessoa, bateu no retrovisor. Foi um erro. Você merece apanhar por causa disso? Não, né? O que acontece na vida real quando um adulto bate em outro? Tem previsão legal de crime, né? Agressão, lesão corporal. Quando é uma agressão verbal, pode ser ameaça, né? São coisas consideradas crime. Por que que em uma criança pode se bater e ameaçar? Por que que pode? A verdade é que não pode, né? Quando a gente está falando de educação positiva, a gente está falando de você tratar o seu filho como um ser humano, que deve ser respeitado, que deve ser tido como uma pessoa que está aprendendo. E aí tem uma grande diferença entre como a gente trata um adulto e como trata uma criança. Qual é o nível de tolerância ao erro? Tem que ser muito maior para uma criança e para um adolescente que está crescendo. Por quê? Justamente porque ele está crescendo, ele está aprendendo. Uma criança que vai colocar suco, uma água, por exemplo, num copo e derruba na mesa, ele não está provocando a mãe e o pai. Ele está só aprendendo a colocar água no copo. E aí tem a mão dele que é pequena, tem o peso da jarra para colocar no copo, tem a mira, tem a coordenação motora. Ele não está te provocando. Ele está apenas aprendendo a colocar um copo de água. Quando a criança está brincando e ela fala que não quer ir embora, é porque ela quer brincar mais, é só isso. Ela não está te desobedecendo. Por que a criança não obedece? Simplesmente porque você não explicou para ela antes como ia ser. Do tipo, vamos em tal lugar, na festinha do fulano, vai ter tal coisa para brincar, mas nós precisamos sair tal hora. Quando for meia hora antes, 15 minutos antes, 10 minutos antes, não importa. Eu vou te avisar que o tempo está acabando. E depois, quando chegar na hora de ir embora, nós vamos embora. E aí a criança vai dizer, naquela hora de ir embora, ela fala assim, mas eu quero ficar, mãe. Aí ela chora. E aí você fala, tudo bem, meu filho, eu entendo que você quer ficar, mas a gente combinou que nós temos que ir embora. Vejam que a conversa
anterior, prévia, é precisa. A gente não pode cobrar que a criança saiba lidar com as emoções porque ela ainda não aprendeu. Se espera que o adulto tenha aprendido. Mas a nossa sociedade é muito imatura em várias coisas, e essa é uma delas. Nós não sabemos lidar com as nossas emoções. Nós, adultos, não sabemos. Como é que você quer exigir de uma criança que ela tenha autocontrole se você, adulto, não tem? Quando você ensina uma criança, quando você lida com uma criança gritando, ameaçando, xingando, batendo, agredindo, a criança muitas vezes não entende por que aquilo está acontecendo com ela, porque ninguém explica. Então, vejam, quando a gente está falando de educação positiva, não é esse estereótipo que eu te mostrei aqui no vídeo. Não é. Educação positiva é você respeitar o seu filho como o ser humano que ele é, com as limitações que ele tem, com as tolerâncias que ele precisa. Porque você vai, sim, precisar repetir 200 vezes. Quando você estava aprendendo, também precisou repetir 200 vezes. Então, qual que é a diferença da educação tradicional para a educação positiva? É você ter autocontrole das suas emoções e ensinar para o seu filho que ele também precisa desenvolver autocontrole. Então, veja que parte do adulto. A educação positiva só é possível quando o adulto se autorregula. Quando ele aprende a lidar com as emoções. Porque aí ele não vai estourar com a criança. E aí, obviamente, que existem dezenas de fatores que sobrecarregam os adultos, sobrecarregam principalmente as mães, os pais não sabem lidar, eu entendo isso. Mas é justamente este movimento de mudança na sociedade que eu estou falando aqui. A gente precisa começar a aprender. Não é você dizer, ai, nossa, que coisa, fui um péssimo pai, uma péssima mãe até agora. Não. É você olhar para isso e falar assim, ok, tem um jeito diferente de fazer? É um jeito melhor de fazer? Vamos tentar? E aí você vai tentar, e você vai errar, e você vai falhar, e você vai tentar de novo, até que você consiga aprender a controlar suas emoções, para que você não exploda com o seu filho, para que ele receba respeito de você. E aí, eu vou te dizer uma coisa que ela é meio óbvia, mas precisa ser dita. Adivinhem o que acontece quando você, adulto, respeita uma criança, ela te respeita de volta. O respeito de um adulto por uma criança gera respeito da criança para o adulto. Então, você não precisa criar pelo medo. Você não precisa criar ameaçando, agredindo, gritando, batendo. Você pode desenvolver o mesmo respeito da criança para você, respeitando ela. A questão é que a gente exige das crianças que elas sejam perfeitas, que elas não errem, que elas não falhem, que elas já saibam o que fazer, que elas consigam ter um domínio do próximo passo, sabe? Da consequência do que fazem, e elas não sabem, porque elas são crianças. E mesmo adolescentes, tem muitas coisas que eles não têm essa dimensão, porque o cérebro ainda não está totalmente formado. Então, não exijam das crianças e dos adolescentes o que nem você, adulto, consegue fazer. Então, este é um olhar, é um convite para a gente olhar para situações familiares e entender que o estereótipo que eu trouxe aqui nesse vídeo é absurdo e ridículo e extremo e não deve ser usado, mas isso não significa que o oposto também deve. O oposto é muito mais absurdo e muito mais ridículo e muito mais inaceitável do que está posto aqui. Então, o que a gente tem que fazer? O que é, de fato, a educação respeitosa, a educação positiva? Ela é o meio, ela é o equilíbrio, ela é a tolerância ao erro do outro. Porque eu vou trazer aqui para vocês um livro mais para frente,
que vai mostrar a consequência no cérebro da criança quando ela é criada aos berros. O mal que isso faz fisicamente no cérebro, não é só a emoção. Afeta fisicamente no cérebro. E aí a gente vê adultos completamente incapazes de lidar com as emoções porque não foram acolhidos na infância. Porque foi só tiro, porrada e bomba. Quando eles precisavam ser acolhidos no sentido assim, olha, fulano, meu filho, você errou aqui, o certo seria agir daquela outra forma, isso é errado por causa disso, daquilo, precisa ter uma explicação. Quando você fala para uma criança não fazer alguma coisa, explique para ela por quê. Ela vai entender a tua explicação? Muito provavelmente não. Mas ainda assim você precisa explicar, porque um dia ela vai lembrar da tua explicação e um dia ela vai entender. Então, quando você tratá-lo como um ser humano, com respeito, com dignidade, ele vai te devolver respeito e dignidade. Quando você tratá-lo com agressividade, ele até pode dizer sim, senhor, não, senhora, mas aí é medo, não é respeito. Então, pessoal, esse é o convite de hoje, para que a gente possa avaliar como que a gente pode melhorar na abordagem educacional dos nossos filhos dentro de casa. Tratá-los melhor, para que eles possam crescer sabendo como é ser bem tratado. Porque, às vezes, a gente vê muito adulto aceitando ser maltratado porque isso é familiar para ele. Já pensaram nisso? E muitas vezes você pode estar aceitando a falta de educação do outro, a agressividade do outro, porque isso é normal para você. Pesado, né? Vocês querem que os seus filhos cresçam e sejam maltratados e aceitem ser desrespeitados? Porque é isso que acontece quando você desrespeita o seu filho. Ele entende isso como uma demonstração de amor. Ele entende isso como familiar, como normal. Ele vai buscar familiaridade na vida adulta. Então, quando a gente pensa em criar seres humanos melhores, a gente vai estar, de fato, tendo que melhorar a nossa abordagem na educação dos nossos filhos. Porque não tem como fazer a mesma coisa achando que o resultado vai ser diferente. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Convido vocês a curtir, se inscrever no canal, compartilhar com quem precisa ouvir sobre isso. E se vocês quiserem mais conteúdo sobre educação positiva, deixem aqui embaixo, que eu estou preparando, mas eu não sei se isso tem demanda. Se tiver, eu coloco. Se não tiver, talvez eu mude de assunto. Então, me digam aqui se vocês gostam desse assunto e a gente vai falar mais sobre isso, talvez no futuro. Me contem aqui o que vocês acham. Se vocês usam a educação positiva, se você nunca ouviu falar, se você prefere a educação tradicional e que é isso mesmo e que tem que dar uma chinelada de vez em quando, me conta aqui. O que vocês pensam sobre isso? E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até lá.